Olá a todos amigos e amigas, é com grande prazer que nós estamos aqui hoje para comentar a respeito, em mais um Prosa com Chico, a respeito de uma história vivenciada por Chico Xavier. Gostaria de agradecer também ao convite do NEFA para estar aqui hoje conversando com vocês. O caso de hoje ele se intitula O Entusiasmo Apagado. É uma história que se encontra no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Então, a história é do final do ano de 1927. Nesse ano, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, então sediado na residência de José Cândido Xavier, que se fez presidente da instituição, estava muito bem frequentado. José era irmão do Chico, e na residência dele realizavam-se as sessões públicas nas noites de segundas e sextas-feiras. Então havia muita gente, muitos candidatos ao serviço da mediunidade. Muitas pessoas ali desejosas de poderem trabalhar, de desenvolver as faculdades mediúnicas em prol do próximo, no auxílio dos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados. Então havia muitas promessas. Nas reuniões era comum escutar exclamações do tipo: quero ser médium psicógrafo, quero desenvolver-me na área da psicofonia, precisamos trabalhar muito. Não será interessante fundar um abrigo ou um hospital? Então nós podemos ver claramente, por meio dessas afirmações, o desejo que aquelas pessoas tinham de poder trabalhar, de auxiliar os irmãos. Então havia um grande entusiasmo, de fato, ali presente naquelas pessoas. E em outubro daquele mesmo ano, chega então a Pedro Leopoldo Dona Rita Silva. Essa senhora era uma mãe muito sofredora, porque ela possuía 4 filhas que se encontravam em condições de graves processos obsessivos. Então ela estava ali com 4 filhas obsidiadas. E chegaram ao local, a Pedro Leopoldo, ela, o seu irmão, que era tio daquelas doentes, da região de Pirapora, lá na zona do Rio São Francisco, no norte mineiro. Então as moças elas se encontravam em plena alienação mental e inspiravam compaixão. Elas tinham crises de loucura completa, chegando ao ponto de uma morder a outra, gritar blasfêmias, até que uma teve que chegar acorrentada. Então, quando nós escutamos isso, a necessidade de uma delas chegar acorrentada, a gente consegue imaginar o tamanho da violência, da perturbação que elas estavam sendo vítimas. Então, neste momento, Dona Maria João de Deus, ela explica, pela mão do Chico, a seguinte questão. Olha o recado que ela passa então aos trabalhadores. Meus amigos, temos desejado o trabalho e o trabalho nos foi enviado por Jesus. Nossas irmãs doentes devem ser amparadas aqui no centro. A fraternidade é a luz do Espiritismo. Procuremos servir com Jesus. Então, Dona Maria João de Deus, ela explica que, de fato, havia um grande entusiasmo naquelas pessoas que estavam ali, que frequentavam aquele centro, pedindo o trabalho, desejosos ali da oportunidade do trabalho no bem. E o trabalho foi enviado, então. Aquelas irmãs necessitavam do amparo, necessitavam do auxílio, necessitavam de esclarecimento. E aqueles irmãos desencarnados que estavam ali próximos a elas também precisavam daquele auxílio, precisavam da compreensão e de amparo. Isso aconteceu numa noite de segunda-feira. Quando chega a reunião de sexta-feira, conforme nos relata o autor aqui da obra, José e Chico Xavier estavam em companhias das obsidiadas, sem mais ninguém. Ou seja, todos aqueles que estavam desejosos do trabalho, ao ver aquela situação, não compareceram mais à reunião. Então finaliza-se aqui a leitura, e aí neste momento nós começamos a pensar. Isso nos faz refletir muito a respeito de disciplina, boa vontade, bom ânimo, coragem e diversos outros sentimentos que podem nos inspirar essa leitura. Porque é necessário, de fato, que nós tenhamos firmeza com os compromissos que nós assumimos, seja numa casa espírita, seja em qualquer instituição a qual nós façamos parte. E nós precisamos de confiar sempre que se o serviço apareceu, é porque o servidor está pronto. Então, se aquele serviço se coloca diante de nós, é porque nós estamos prontos. E nós precisamos de ter sempre a certeza de que os bons espíritos estão ali para nos amparar, para nos socorrer a todo momento. Se nós estamos, de fato,
desejosos de exercer a caridade, é porque os bons espíritos também, nós podemos ter a certeza de que os bons espíritos estarão ali para nos amparar. E em se tratando mais particularmente dos trabalhos mediúnicos, se nós lembrarmos lá da obra Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Aulus, ele fala que as nossas realizações espirituais do presente, elas são pequeninas réstias de claridade sobre aquelas pirâmides de sombra do nosso passado. Porque nós já erramos muito, nós já cometemos diversos equívocos no passado, e hoje em dia nós precisamos de muita cautela para que nós não venhamos a fraquejar. A mediunidade, como uma forma de instrumento para essas inteligências superiores, para os espíritos superiores, ela de fato não é fácil de ser conduzida. E isso nos traz, então, um maior entendimento sobre a responsabilidade dos médiuns, a importância de uma boa conduta no nosso dia a dia ao longo das nossas existências. Então nós precisamos de cultivar sim essa boa conduta e aproveitar essas oportunidades de trabalho, que nós possamos então reparar pouco a pouco os nossos erros, os nossos equívocos do passado, tendo sempre a certeza de que a espiritualidade superior nos ampara. Então basta nós termos coragem, nós termos disciplina, boa vontade e bom ânimo para podermos trabalhar. Então muitos de nós, os médiuns, conforme nos diz Emmanuel, são pessoas que erraram muito no passado, que abusaram do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência, enfim. E hoje nós regressamos agora aqui ao orbe, à Terra, para a gente poder se sacrificar em favor de grande número de almas. E isso não é castigo de forma alguma, isso é oportunidade de trabalho, é uma prova da misericórdia e da bondade de Deus que nos deixa sempre trabalhar para reparar aquilo que nós fizemos de errado no passado. Então, que nós não deixemos essa chama morrer, que nós não deixemos essa vontade de trabalhar no bem se dissipar, que nós guardemos essa vontade e possamos trabalhar de fato em prol do próximo, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. Então, se nós desejamos melhorar, então que nós possamos trabalhar no bem, que nós aprendamos então a amar. Conforme nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não basta ninguém ser convidado. Ou seja, não basta dizer-se cristão, não basta sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, ter o coração puro e cumprir a lei segundo o Espírito. Ou seja, fora da caridade não há salvação. Então, muitos escutam a palavra divina, ouvem a palavra divina, mas poucos são aqueles que de fato escutam e guardam essa palavra divina, internalizam aquilo dentro de seus corações e a aplicam proveitosamente em prol do próximo. Aprende de fato a amar o irmão. Então, é isso que nós precisamos de sempre entender, que o trabalho com Jesus, ele é muito gratificante, nos faz muito bem, e a gente sempre deve encarar isso como uma oportunidade e não fugir aos nossos compromissos. Muitas vezes nós fugimos sim, muitas vezes nós temos medo e acabamos errando, acabamos nos equivocando, acabamos desperdiçando uma grande oportunidade. Então que nós saibamos reconhecer isso, que é normal, isso acontece com todos nós no nosso grau evolutivo, e que nós saibamos reconhecer esses equívocos e aproveitar de agora para frente todas as oportunidades que nós tivermos para nós conseguirmos então nos melhorar a cada dia. Então trabalhar para Jesus é sempre bom, que a gente possa então despertar de fato para esse trabalho e que nós tenhamos força para seguir sempre os passos do Mestre, sem desanimar, na certeza de que mesmo em meio a diversas dificuldades, a diversos momentos difíceis, nós nunca seremos desamparados, porque o amor de Deus vela por todos os seus filhos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu agradeço a todos pela paciência e até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.